Comentaristas Paulo Pousonoff e Bruna Torlai. Bruna, você já comentou, nós tivemos inclusive uma discussão, um debate desse aqui no Top of the Hour na semana passada sobre a obrigatoriedade ou não dessas crianças tomarem essa vacinação e também desse critério ser deixado para os pais. Porém, te faço uma pergunta. Com essa questão da vacinação contra a Covid-19 em adultos, o presidente Jair Bolsonaro claramente se coloca contra, dizendo que para ele não interessa tomar a vacina, ele não acredita, ele prefere não se vacinar, porém, ele coloca a vacinação à disposição e deixa muito claro que é importante a liberdade, para que as pessoas tenham a liberdade não só de ir e vir, mas também de decidir ou não se vacinar. Você não acredita que o Ministério da Saúde deveria fazer o mesmo com relação a essas crianças, ou seja, dar aos pais essa prerrogativa de se querem ou não vacinar os seus filhos, após consultarem, obviamente, os seus médicos, os seus pediatras, mas liberar a vacinação, liberar as vacinas? Veja, Mariana, essa foi exatamente a minha posição na sexta-feira, né? Diferentemente de alguns imunologistas que entendem que os pais não devem ter a decisão final, eu acho muito complicado. Eu acho que o Marcelo Queiroga, ele fala de uma maneira inteligente quando ele diz, olha, quanto mais a gente esclarecer que se estamos oferecendo as doses, elas podem ser seguras e tal, quanto mais deixarmos os pais livres, maior é a taxa de sucesso da campanha, porque nós estamos fazendo nosso papel de Estado, que é oferecer a solução a todos aqueles que buscam que acham importante, nós estamos fazendo nosso papel sem autoritarismo, né? Então essa sempre foi a minha posição, eu acho absolutamente correto, acho que o governo deve sim disponibilizar. Essas vacinas são controversas, sim, e da onde está essa controvérsia? Nos estudos da própria Pfizer. É importante a gente analisar que a própria empresa, ela diz que em 2023 a gente tem novos resultados, em 2073 os resultados finais, né? E é natural que muitos pais se preocupem com esse tema. A nossa conexão está um pouco complicada com a Bruna Torlai. Enquanto a gente restabelece essa conexão, vamos com os comentários de Paulo Pousonoff. Paulo, enquanto isso, aqui no governo do estado de São Paulo, o também pré-candidato à presidência em 2022, João Dória, corre por fora, entra em contato com a Pfizer e solicita que a Pfizer venda vacinas para crianças contra a Covid-19 aqui para o estado. O Dória querendo se colocar novamente, contra Bolsonaro, me parece que é um ato reflexo. Qualquer decisão que venha do governo federal, Dória vai acabar agindo de modo a entrar em confronto e mostrar que ele é melhor aí nessa gestão da pandemia. Eu acho que até politicamente é um ato meio temeroso para ele, porque essa imagem de um governador mais autoritário ou dado a tomar medidas mais drásticas em relação à Covid, pegou bastante no Dória. Isso explicaria até os números dele nas pesquisas eleitorais, que não são dos melhores, os números do Dória. Mas eu concordo ali com o ministro Queiroga, a pressa, eu não entendo a pressa quanto à vacinação de crianças. Por quê? Se há dúvidas ainda quanto à capacidade das vacinas de impedirem a transmissão, a circulação do vírus, e principalmente se o número de óbitos de crianças, mesmo durante o pico da pandemia no Brasil, foi muito, mas muitíssimo baixo, precisa se fazer um cálculo racional, se vale a pena. A gente não pode esquecer que a Anvisa autorizou essa aplicação da vacina em crianças de 5 a 11 anos, mas fez uma série de ressalvas. Disse que a vacina é segura, mas precisa de todo um esquema ali especial, não pode até coincidir com a vacinação dos adultos. Então, essas ressalvas, por que não respeitar essas ressalvas que vêm lá dos tecnocratas da Anvisa, que eu tanto critico? Por que o STF tem que se colocar no meio dessa discussão e cobrar do Poder Executivo uma resposta em 48 horas? E sendo que as crianças também são um grupo de baixíssimo risco, por que a pressa? Não faz sentido exatamente, e o ministro da Saúde, nesse caso, para mim, ele está com a razão. Nossa conexão está restabelecida com Bruna Torlai. Bruna, pode terminar, pode concluir esse raciocínio.
Não, então, justamente, Mariana, eu acho que cabe sim ao governo procurar uma solução, né? No caso das vacinas para as crianças, a controvérsia vem das próprias informações que a Pfizer disponibiliza. E aí, no grupo dos imunologistas, a gente vê duas defesas. Uma parte dos imunologistas insiste em que elas são seguras e que devemos partir para isso, etc., e que o ganho é maior que a perda. E há outros imunologistas, tá? A gente tem sim uma faca de dois gumes aqui, dizem que o risco é muito alto de vacinar as crianças porque a gente não tem ainda nenhuma certeza quanto aos eventuais efeitos de longo prazo, porque é uma tecnologia muito nova, baseada em RNA mensageiro, etc. E como as crianças têm toda uma vida aí adiante, e elas são, assim, é muito baixo, né, o número de crianças que são internadas, e etc., e comparando com as crianças vacinadas, a gente encontra alguns problemas, efeitos colaterais. Há uma vertente dos imunologistas brasileiros, representados aí pelo Dr. Zerbalos, por exemplo, que disse estar espantado com a insistência nessa vacinação. Você tem essa outra corrente que tem aí pressionado, dizendo que é muito cedo a gente sair fazendo isso. Então é nesse sentido que o Ministério da Saúde toma um pouco mais de tempo para comprar as doses, tá? É porque ele está ouvindo as duas vertentes de imunologistas que estão se pronunciando a respeito. Parte diz que sim, é seguro, e a outra parte diz não, é inseguro, temerário e assustador. Então, o Ministério da Saúde, independente da Anvisa, ele tem a obrigação de ouvir a comunidade médica, porque é ela que está à frente da pandemia, é ela que está tratando as pessoas. Os médicos, eles têm uma dimensão muito melhor que nós, jornalistas, e que quaisquer outros tecnocratas. Eles sabem muito melhor o que está acontecendo. Então, é nesse sentido que é preciso ter calma. Por quê? Porque há uma controvérsia na comunidade de imunologistas, tá? Então, até que essa controvérsia se resolva, o mais seguro é que nós preservemos aí a saúde das crianças, considerando que elas são quase nada afetadas por essa doença. Paulo Pozonoff, para que a gente possa concluir esse assunto no jornal de hoje, por enquanto, pelo menos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você comentou sobre o número de internações e a eficácia ou não da vacina. Você não acredita que essa queda no número, essa queda drástica, podemos dizer assim, no número de internações que o Brasil sofreu à medida que essa vacinação foi aumentando, ou seja, que a população foi sendo mais imunizada, não deixa clara a eficácia da vacinação? Não, deixa, claro. Assim, eu acho que eu me expressei mal. Não, eu acredito na eficácia das vacinas. Claro, a gente vê aí pelos gráficos, qualquer pessoa que consegue ler um gráfico compreende que as vacinas tiveram um papel importantíssimo. Hoje parece que a gente está com 50 mortes no país inteiro, né, por dia por causa de Covid. É um número lamentável ainda, mas é muito inferior ao que a gente já viu no pico. Eu acredito na eficácia das vacinas. A minha crítica, a minha dúvida é quanto à eficácia das vacinas na circulação, para impedir a circulação do vírus, e até dessa variante Ômicron, que não me parece também ser das mais perigosas. A gente está vendo também na Europa, né, uma explosão de casos agora, e até em comunidades muito vacinadas. Então, mas eu acredito sim na eficácia das vacinas, quero deixar isso bem claro. Tomei as 2 doses, tomarei a terceira se for necessário, acredito sim. Paulo Pozonoff, Bruna Torlai, eu peço que vocês continuem